Fala, camaradinhas. Vocês devem ter ouvido já falar dessa trend de transformar suas fotos no estilo do Estúdio Ghibli, né? E vocês devem ter visto que tem várias pessoas por aí, principalmente artistas, que não estão achando muita graça nisso, estão sendo até bastante agressivos com as pessoas que têm usado isso. E eu gostaria de falar um pouco sobre o porquê disso, né? Explorar um pouco mais essa questão. E hoje eu tô aqui com o Carlos Real, que faz parte do Movimento Unidade. E eu queria que primeiro que ele explicasse o que é o Movimento Unidade, se apresentasse, né, falasse um pouquinho a perspectiva, né, introdutória sobre a questão, e daí depois nós vamos ver esse roteirinho aqui que a gente preparou com muito carinho para falar sobre o assunto. Salve pessoal, eu sou o Carlos Real, sou artista e professor de artes. Atualmente eu sou vice-presidente da Unidade, que é a União Democrática dos Artistas Digitais. A Unidade ela nasceu no ano passado, né, e ela cresce principalmente durante o período do PL 2338 2023, né, que é a regularização da inteligência artificial, né. E a gente tem trabalhado basicamente encontrar soluções para os artistas do Brasil referentes à inteligência artificial e também meios de regularização e organização dos artistas, né? Então, o que a gente procura no nosso movimento trabalhar essa questão assim política dessa ação direta, mas também a gente também tem algumas iniciativas que a gente tem grupos de acolhimento, né, para artistas PCDs e neurodivergentes, artistas negros, mulheres, LGBTQIA+, e também a gente tem promovido semanas educacionais, né, com o intuito de trazer, capacitar, né, os profissionais, né, e ajudar nesse período, né. São semanas, foram todas gratuitas, né, e a gente tem propósito de fazer elas regulares, né. Então a gente tem trabalhado nessa frente política e nessa frente de união dos trabalhadores também. E tem uma coisa que eu queria chamar a atenção aqui sobre esse roteiro, é que assim, toda vez que a gente fala sobre imagem gerada por IA, sempre a gente vai ver artigos lotados de imagens geradas por IA, né? Lotados de exemplos e tal, mas a gente já tá, enfim, cansado de saber mais ou menos as capacidades que isso aqui tem, e a gente resolveu encher esse roteiro aqui com algumas imagens de artistas reais, né? Que fizeram essas imagens aqui usando a sua profissão, né, as coisas que eles aprenderam. Então vai ter algumas artes aqui, às vezes não necessariamente relacionadas com o que a gente está falando, mas a gente resolveu colocar isso. Então a primeira que tem aqui é uma arte de uma artista da Soberana, que é o coletivo que eu faço parte também, que é a Groselha Atômica, né. Na realidade isso aqui fazia parte de um carrossel em que ela explica essa questão de como os artistas veem isso aqui, né, mas esse aqui é o personagem, o Molotovinho, e daí a gente sempre coloca, quando estiver aparecendo aqui, as artes de quem elas são, né? Então aqui, @groselha atômica lá. Mas beleza, pessoal. Eu sei que já se falou muito sobre isso, mas a gente tem que passar rapidinho aqui sobre mais ou menos como é que funcionam essas tecnologias que a gente chama, né, das IAs generativas, e principalmente no papo de hoje a gente quer saber as IAs generativas de imagens, né? Vocês já devem ter ouvido falar, elas são construídas, né, com quantidades absurdas de dados coletados na internet, e um dos grandes problemas é que esses dados foram coletados de maneiras que eu vou escrever aqui como suspeitas, né? Basicamente, essas empresas pegaram todos os dados que estavam publicamente acessíveis, mas sem se preocupar com quem fez eles, com quais direitos se tinha para usar aqueles dados, com onde eles estavam, né? Inclusive, essas empresas dizem que se não tivessem feito desse jeito e se elas fossem responsabilizadas por isso, provavelmente essas ferramentas não poderiam existir nesse formato hoje, né? E também elas são resultados de bilhões, né, de horas humanas. Então muitas pessoas que trabalharam classificando e etiquetando esses dados, como por exemplo dizendo, essa imagem tem tal cor, essa imagem tem tal estilo de arte, essa imagem mostra um desenho disso, essa imagem mostra uma escultura disso. Então todas essas explicações é um trabalho que tem que ser feito por humanos, né, principalmente no início, depois começa a ser mais automatizado isso. Esses modelos que a gente chama de IA generativa, eles são construídos com imagens que no final elas são trabalho não remunerado dos artistas, e em muitos casos elas vão ser violações dos direitos autorais dos artistas. E daí eu quero fazer um adendo aqui. Eu sou uma pessoa que é muito crítico de como funcionam os direitos autorais, tá? Então, quando eu falo que direitos autorais é uma coisa que foi ferida, eu quero que vocês entendam uma coisa. Quando alguém rouba de uma empresa, ela pode estar prejudicando os lucros dessa empresa, pode estar prejudicando, né, atividades futuras dessa empresa. Agora, quando uma empresa rouba de alguém, uma pessoa que fez um trabalho, ela está não remunerando esse trabalho, ok? E no sistema econômico que a gente tem hoje, na sociedade como a gente tem hoje, isso não é igual. E o que a gente está falando aqui é de milhões, né, de artistas que estão sendo roubados dessa maneira.
E a proliferação desse tipo de arte depois prejudica também esses artistas. Nós vamos falar um pouco mais tarde sobre isso, né? Desvalorizando o trabalho futuro que eles podem fazer. E também tem a questão que prejudica, a gente pode falar que prejudica homogeneizando e dificultando ainda mais a existência de arte original e arte que não é mercadoria. E eu vou mostrar então aqui duas artes da Ana Maria, que faz parte do Movimento Unidade também. E vocês podem conferir o trabalho dela, né, no Instagram, __ Ana Maria. É importante lembrar assim que nesses bancos de dados, né, um dos maiores que tem é o da empresa Lion, que é uma empresa, uma ONG, né, que fica na Alemanha, que fez essa coleta de dados, né? E nesse banco de dados vai ter de tudo, né? Vai ter artes, vai ter as suas fotos de Facebook, vai ter fotos de banco de dados de casos criminais, né? Como assassinatos, pedofilias, né? Ninguém sabe como que eles conseguiram acesso a isso. Então, assim, o maior deles, se eu não me engano, tem 5,3 bilhões de imagens, né? E esse treinamento, né, que você comentou, essas mais bilhões de horas humanas, é geralmente em países periféricos, pagando-se uma mixaria, né? Então, é uma Tailândia, onde coloca a galera num galpão super quente, e a galera tendo que ver classificar as diversas atrocidades que tem nesses bancos de dados, porque uma inteligência artificial não sabe a diferença de um tronco e de, sei lá, uma pessoa que sofreu um acidente, né? E essas pessoas têm esse trauma que não aparece tanto desse processo de treinamento, né? Muito similar ao que acontece com o YouTube, né? Das pessoas que têm que Moderação fazer de a redes sociais. moderação do YouTube, né? E outro ponto dos direitos autorais, obviamente existe críticas ao modelo de direitos autorais hoje, né, que numa sociedade burguesa ela vai, obviamente, favorecer quem está no topo, mas hoje em dia é uma das poucas garantias que um artista tem, né? Então, como no caso, principalmente de inteligência artificial, como o Midjourney, onde eles tinham, sei lá, uma lista com os 200 artistas mais populares, né, e fizeram um treinamento específico nisso, a sua arte, o seu estilo, né, as coisas que as imagens que você produziu, esse direito autoral é uma das poucas coisas que te dá alguma respirada nesse sistema, assim, né? E quando isso é quebrado, você basicamente não tem nada. Aí tem um caso, por exemplo, de artistas como a Lois ou o Greg Rutkowski, que a Midjourney consegue copiar quase 100% o estilo deles, assim, né? Sem nenhuma... Isso já acontece desde 2022, né? E fica aquele negócio, né? Tipo, um estúdio mal intencionado fala assim, pô, eu vou contratar o Greg Rutkowski sem pagar, e, sabe? Começa a ficar uma questão assim, tipo, a única proteção que tinha é quebrada, assim, né? Pelas IAs. Sim, eu acho que isso é bastante importante. Duas coisas... que realmente o Lion ele é um banco de dados, digamos, aberto, que não foi feito por essas empresas, mas acaba acontecendo uma coisa que é meio que uma lavagem ali, né? Porque eles fizeram isso e existe dúvida sobre de onde que eles tiraram essas imagens. E daí depois a OpenAI, por exemplo, vem e diz, eu treinei com isso, mas eles disseram que era tranquilo, né? Então existe uma coisa aí, e eu sei que parece exagerado falar sobre cenas de violência, crimes, essas coisas que tem dentro desses modelos, mas tem, né? E é um dos grandes problemas que esses modelos acabaram ingerindo tudo isso e tem essas coisas lá dentro. Acho que é bastante importante a gente falar sobre isso. E eu queria divagar um pouquinho, porque, né, enfim, o público do canal aqui gosta desses papos de política, e tem uma coisa que eu penso muito sobre essa questão da IA, é que, assim, a gente sempre discute, né, o que é arte. Nós não vamos entrar nesses detalhes aqui, tá? Mas eu gostaria de conversar com você sobre o que é a mercadoria, tá? Como, por exemplo, nós marxistas vemos, tá? E daí falar sobre a arte como mercadoria. Uma mercadoria, ela é algo que ela só existe com o propósito de ser vendido numa relação de troca, tá? Então, assim, ó, as mercadorias hoje são a base de tudo que a gente faz. As coisas, elas meio que só são produzidas, ou principalmente elas só são produzidas, né, em uma grande escala, se elas vão ser vendidas, se elas vão ter algum valor comercial. Então, isso quer dizer que se uma coisa não tem valor comercial, ela tem menos incentivo para ser produzido. Então, se você reclama assim, por que não fazem mais as artes como eu gosto, não sei o que como eu gosto, muitas vezes isso tem a ver com o fato de que não existe, né, um interesse comercial de fazer isso.
e essas coisas elas simplesmente não existem. E a arte como mercadoria, tá? Então a arte para ser vendida e ganhar dinheiro com ela não é um fenômeno novo, né? Ela é uma coisa que já tá aí há muitos anos, desde que o capitalismo começou a se formar. Mas vocês perceberam isso, então, que a arte comercial que a gente vê hoje, ela tem esse propósito de ganhar dinheiro. Isso não quer dizer que uma arte que é mercadoria, né, o seu joguinho, a sua série e tal, ela não pode ser boa, que ela não pode ter mensagens legais, porém a arte que ela tem um objetivo além de ganhar dinheiro, ou que ela está expressando ideias que talvez vão contra o status quo e tal, tenta fazer alguma crítica maior, elas vão ter mais dificuldade em existir. E o que as IAs generativas elas meio que estão fazendo é colocando um pouco lenha nessa fogueira e dificultando cada vez mais a valorização da arte fora das caixinhas pré-estabelecidas pelo mercado, porque esses modelos eles são muito focados no que vai vender para o mercado, no que vai poder ser usado para fazer uma produção comercial, para fazer um design mais comercial, e elas também retiram a agência dos artistas. É muito interessante o que o Carlos falou ali, artistas pequenos que talvez vocês nem conheçam eles pelo nome, mas o estilo deles são tão reconhecíveis, e agora alguém pode fazer uma produção comercial e também de novo fazer meio que uma lavagem, assim, né, eu digo como se fosse fazer essa gambiarra para dizer assim, fiz uma arte comercial com o estilo desse artista, mas tu tirou a agência da pessoa também, você está quase reproduzindo uma expressão artística ali sem a permissão, e isso é uma coisa que me preocupa bastante. O impacto da IA, eu acho que ela é tão grande porque a gente já teve um mundo que foi moldado pelas redes sociais, que a gente tem essa necessidade de produzir muito e consumir muito. Então, isso vem atendendo essa necessidade de ter que produzir uma imagem rápida, uma imagem instantânea. Então, assim, é muito... E nesse período, assim, que a gente viu as pessoas que entraram, às vezes, em contato com a inteligência artificial por causa da trend do Estúdio Ghibli, as pessoas ficarem assim, nossa, mas ela faz na hora, né? Então, tipo, esse imediatismo chama muito a atenção, né? E cumpre um papel muito importante, né, nesse consumo que a gente tem hoje, né, que é, tipo, tem uma imagem que você vai ver por 10 segundos e, tipo, não vai refletir, não importa se ela tem 7 dedos, se a perna está um pouco maior do que deveria ser, por causa disso, né, por causa de, tipo, a gente foi feito para ficar scrollando, né, e vendo a próxima, sempre a próxima, né. Então tem esses problemas. Então, tipo, é quase um casamento ideal, assim, né, da necessidade e da oportunidade. Sim. E legal tu dizer isso porque só que daí isso movimenta muito a economia também, né? Movimenta essas big techs, elas criam mais dados, consomem mais nossos dados, movimenta a indústria de hardware que está vendendo esse tipo de coisa, mas enfim, aqui no canal a gente está sempre tentando fazer reflexões que não necessariamente isso é positivo, né? Pode até estar gerando bastante PIB lá nos Estados Unidos, mas tem os custos ambientais, tem os custos para a qualidade de vida da classe trabalhadora, todas essas coisas. Então, eu acho que inclusive isso nos leva ao próximo tópico que a gente tem aqui. Só queria chamar a atenção, a gente tem 2 artes da Ana Maria também aqui. Mas agora queria perguntar pro Carlos, tá, mas essa questão da mercadoria, os artistas, eles pensam bastante nisso? O que tá pegando mais pros artistas nessa questão? Cara, assim, geralmente o que a conversa gira em torno não é nem tanto, assim, se é arte, se é mercadoria, o que é arte, né? Antes fosse, assim, né, essa discussão, né? A gente tem sentido, assim, que, principalmente quando a gente vê esses avanços, né, o que eu acho interessante é que a trend do Estúdio Ghibli, ela não mostra ainda todo o potencial que teve nessas últimas atualizações, né? Porque teve um impacto assim muito grande, assim, técnico, né? Coisas que, por exemplo, talvez muita gente não perceba, mas a inteligência artificial agora consegue escrever textos, né? Antigamente era uma dificuldade grande, assim, há um ano atrás, mais ou menos, né? Então, quando a gente vê esses avanços, a gente fala assim, meu, ferrou. Agora acabou tudo, como é que eu vou viver? Porque eu passei 10 anos aprimorando, né, para ser designer, para ser editor de vídeo, para ser modelador 3D. O que eu vou fazer agora, né? Então, por causa que o medo, né, principalmente acontece se essas big techs elas não têm medo de roubar dados e treinar seus dados com coisas que têm direitos autorais, o que dizer de pequenos artistas, né? Você soltou o vídeo recentemente, né, do estudo do Mickey ali, né? Sim. E assim, sem muito esforço, a gente conseguiu gerar o Mickey, né? Eu falei assim, pô, fiquei até com medo, assim, pô, já vai tomar um strike aí de bobeira aí,
porque de tão parecido que tava, né? E aquele vídeo era eu testando se o Gemini ele conseguia ter aquela estabilidade que eu acho que a gente estava conversando, que é assim, ok, a gente pega uma imagem já mais ou menos pronta de um design, né? Digamos assim, que um cliente pede um design inicial e tu manda a prova de conceito, né? E daí a gente botava na IA e dizia, completa ou muda essa coisa aqui, perguntando agora pra IA. O Gemini parecia que ele não tinha, né? Sempre que tu pedia, ele estragava uma outra coisa, ele estragava uma cor. Porém, esse novo da OpenAI, ele consegue. Eu fiz os mesmos testes do vídeo, eu vou linkar o vídeo pro pessoal aqui, pra eles darem uma olhada. E no da OpenAI funciona bem mais. Tipo, tava até pensando em fazer um vídeo mostrando isso, embora seja meio triste pros artistas mostrar que a ferramenta tá funcionando de uma maneira que vai prejudicar bastante vocês. A gente já tem visto isso acontecer e era aquilo, né? Bater na deficiência técnica da IA era enxugar gelo, porque uma hora, se fosse agora ou se fosse daqui 5 anos, uma hora, enquanto tiver investimento e capital, eles vão procurar desenvolver essas ferramentas. Eles têm que justificar a existência dessas ferramentas, né? E que é uma coisa que eles têm tido tanta dificuldade, né? Por isso que teve aquela grande queda com a DeepSeek, né? Por causa disso, né? Eles não estão conseguindo, às vezes, justificar plenamente. Então, eles têm que sempre promover esses avanços, né? E o que tem acontecido, né, é que quando os artistas viram nessa questão das trends, né, uma das coisas que a gente tem conversado, que a gente percebeu que muita gente ainda não entende como que é o processo de funcionamento de uma inteligência artificial, né, que é a partir de roubo de dados, roubo de imagens, né, roubo da imagem, da sua imagem, né, de fotos ali que quando você tirou, você nunca imaginou que ia ter esse problema, e também de que muitas dessas pessoas poderiam pensar, ok, eu não preciso mais de profissionais, eu posso só utilizar IA, que seria digamos assim, essa batalha pelo imaginário assim das pessoas, né? Principalmente porque a gente tem toda essa ideia de que a tecnologia ela é livre de ideologia, ela vem só para resolver problemas e que tudo depende do indivíduo se adaptar ou não, né? Então existe também um discurso muito meritocrático, né? Do tipo, se você está temendo um computador é porque seu trabalho nem importa, né? Então tem essas questões assim que a gente tem visto avançar, né? Eu não acredito, né, que a inteligência artificial vai acabar com todos os empregos na área da arte, mas o que a gente tem visto é que assim uma redução pequena, né, pequena assim, não 100%, mas de 20%, né, já é um estrago que já começa a precarizar muito, né, a nossa profissão, porque tem menos pós de trabalho, tem menos movimentação, o salário causa uma estagnação, e quem fica não vai querer perder o emprego. Então você aceita uma renegociação por um valor menor, você aceita trabalhar mais porque você não quer ser a pessoa a ser mandada embora. Então tem esse problema na precarização que vai jogando o salário lá para baixo e principalmente reduzindo o acesso de quem está começando. Então, o que antes a gente tinha, tipo, empregos de artista júnior, né, que imitava a lógica de, tipo, engenheiro, né, que tem o júnior, o pleno e o sênior, né, os artistas, hoje é muito mais difícil, hoje você consegue não ter mais júnior, só que você precariza os plenos e os sêniors, né, que principalmente tem que corrigir trabalhos de IA, né. E esse número que eu comentei de 20%, depois se você puder se colocar nas fontes, tem um artigo que saiu que fez um levantamento que ele fez em algumas plataformas de freelance, né, que é tipo Upwork e Fiverr, né, e desde 2022 já tem uma redução de 20% nas ofertas de trabalho, né. Eu conheço gente assim que passou de ter que negar pedidos de, por exemplo, livros infantis, para ter que, tipo, eu tenho que pegar esse livro agora porque senão eu não pago as contas do mês. Né? Então teve uma mudança, mesmo com essa redução de 20%, já tem um impacto muito grande assim, no nosso dia a dia, né? Então é difícil, assim, né? E na unidade a gente tem trabalhado para dizer para as pessoas, se você viu uma pessoa utilizando, tenta conversar, a gente
tem materiais disponibilizados, as pessoas procuram fazer, disponibilizar o conhecimento que a gente tem, tenta estabelecer uma comunicação, né? Um dos casos foi uma pessoa que comentou que viu alguém dizendo, pessoal, eu fiz aqui a trend do Ghibli, mas eu vi que eu sou um homem negro e ele não consegue fazer pessoas negras. E aí a pessoa da unidade falou assim, pô, mas isso é por causa do racismo algorítmico, né? Existe uma tendência de você sempre privilegiar pessoas brancas e, na maioria, homens, né, nos casos. E aí, nisso, a pessoa foi conversando, a pessoa não entendia, passou livros, né, que um dos livros é do mesmo nome, né, que é, se não me engano, acho que é Racismo Algorítmico, do Tarcísio Silva, se eu não me engano, está disponível para download de graça. E nisso você consegue mudar, às vezes, a opinião de uma pessoa, né, não é porque ela fez a trend que ela é contra artistas, né, porque é isso, tipo, é divertido você se ver como um desenho. E muitas dessas pessoas nunca vão, às vezes, ter a oportunidade de contratar alguém. Mas, às vezes, mostrando os problemas, as pessoas falam assim, opa, pô, isso é legal, mas para quê, né? No fim, tem alguém perdendo, eu posso perder no meu futuro. Essa foto que eu subi lá vai entrar no banco de dados deles para ser treinado, sabe? Quando eu peço para ele gerar de novo, eu estou ajudando o treinamento, né? Porque eu disse, essa imagem não está boa. Então, você ajuda a treinar de graça essa tecnologia. Então, tem diversas essas coisas que não é somente assim, tipo, o indivíduo utilizar uma imagem de entrar numa trend não é o problema, né? O problema realmente é como também como que essas trends surgem, né? Na minha opinião, obviamente, supostamente, porque eu não posso provar nada, eu não duvidaria se tudo isso foi um Marketing, né, da OpenAI, assim. Isso, foi um marketing. Foi um marketing da OpenAI para forçar, para forçar o uso, né, da tecnologia, do sistema deles. Até porque a pessoa usar ou não ali individualmente provavelmente não vai mudar nada na luta de vocês, mas se a pessoa entender essas questões mais profundas, isso pode fazer uma grande diferença, né? A pessoa pode se tornar um aliado maior, então é legal vocês falarem sobre isso. Vou mostrar aqui, as duas imagens que a gente são feitas pelo Carlos também, né? Quer explicar rapidinho como é que tu faz essas imagens aqui pro pessoal? Acho que é legal o pessoal valorizar também o trabalho do artista. Cara, essas imagens elas são feitas, elas são finalizadas, né, no digital. Mas eu geralmente começo elas no papel mesmo, né, fazendo rascunhos, né. Então a gente fica fazendo. No meu caso, eu gosto de trabalhar com associação de palavras, né. Então geralmente tem os nomes, né, tipo Templo da Solidão, Sacrifício. Então eu vou anotando palavras e vendo o que isso significa para mim. Aí até chegar numa alegoria gráfica, né? Do que aquilo representa, né? Então, e aí a finalização é feita com 40, 60 horas de pintura, assim, né? No digital. Legal. E aí agora, queria falar sobre uma coisa que é um argumento que a gente escuta muito por aí, e eu gostaria de refutá-lo, né, com fatos e lógicas, falar um pouquinho sobre isso, que é o argumento que você já deve ter ouvido assim. Peraí, mas, né, se eu aprendo na minha profissão e desenvolvi o meu próprio estilo, minha própria experiência, usando outras artes, usando materiais que foram feitos por outros artistas, quando a IA está fazendo isso, é a mesma coisa, né? E eu gostaria de levantar alguns pontos sobre isso. Existe uma questão que, assim, a intencionalidade e a criatividade de uma pessoa fazendo isso versus uma máquina. Por quê? Porque quando uma pessoa está desenvolvendo seu estilo, ela está estudando aquilo, ela está incorporando alguns elementos que fazem sentido, isso fala um pouco com a personalidade da pessoa, né? Se o Carlos quiser adicionar aqui também, ele como sendo artista, sobre isso. Mas quando a IA faz isso, na realidade a IA está fazendo uma aproximação estatística, né? De quais imagens se parecem mais com as outras. É um processo impressionante, parece quase magia, mas não existe essa intencionalidade. E daí isso nos leva também à questão da escala desse uso. Que isso pode ser feito com milhões, bilhões de imagens, né? Milhares de artistas diferentes, com estilos diferentes, que é uma coisa que simplesmente não acontece num nível individual, né? Então essa comparação, ela começa a parar de fazer um pouco sentido. E por que isso é importante? Porque é uma coisa que o Carlos já trouxe antes. Não é apenas o estúdio Ghibli e o Miyazaki, que é a trend que fez sucesso.
muitos estilos, milhares de estilos, inclusive estilos de pessoas que a gente não sabe o nome delas ou não reconhece, mas eles vão estar podendo ser copiados e tal, e daí, se eles virarem trend ou fizerem sucesso, pode ser que o estilo fique mais famoso do que o nome da pessoa, por exemplo, né? Então a pessoa inventou algo, a pessoa produz isso, estudou para fazer isso, e essas IAs elas só podem reproduzir isso infinitamente. E também, né, que nem eu disse, o potencial do plágio, ou o que a gente chama com as IAs da regurgitação, que é a questão de que como essas imagens foram usadas para treinar e os estilos estão lá dentro, a IA ela tá quase vomitando a mesma coisa. Ela tá literalmente fazendo um plágio com mais passos, quase. E isso é onde legalmente as pessoas estão tendo problemas, porque, enfim, o plágio a gente pode acionar legalmente em casos de plágio, né? Isso é mais comum, a gente vê em vários setores da arte isso, né? E, por exemplo, é um dos casos que está rolando com a OpenAI versus o New York Times, onde eles disseram que eles não só treinaram com material do New York Times, como eles também substituem, né? Porque dados algumas maneiras que tu faz o prompt, ele escreve exatamente os conteúdos que estavam lá, sabe? Então ele pegou aquele conteúdo e ele está reproduzindo aquilo, o que legalmente daí constitui um plágio. Não sei se tu quer adicionar alguma coisa sobre isso aqui também, Carlos. Tem um artigo que eu li acho que ano passado, que falava que basicamente assim, inteligências artificiais não criam um bit de informação nova, né? Então assim, ele é apenas um liquidificador, né, que vai colocar aquilo e tentar organizar de uma maneira que para a gente faça sentido, né? Então, quando a gente fala sobre questão de, mas você tem que copiar outros artistas, ou você tem que usar referências, sempre parte disso, sempre é uma interpretação, né? E mesmo que, se eu for pegar um artista que eu goste, por mais que eu gosto muito de como esse artista trabalha a cor, ele usa, sei lá, uma paleta bem colorida, né, de cores, assim, né? Ainda assim, eu não vou chegar na cópia 100% igual. Eu vou sempre colocar algumas características biológicas ou físicas ou espirituais, né, da arte, né, que entra no papo maluco de artista, né, que eu vou acabar imprimindo a minha personalidade no que eu estou fazendo, né. Eu passei sei lá, adolescência copiando mangá, assim, mas hoje o que eu faço não, digamos assim, não dá, as pessoas não veem assim, tipo, não parece que tem tanto mangá, mas eu aprendi noções de estéticas que internas, né, noções de proporção, noção de como que uma imagem fica legal através disso, né? E tem um outro ponto importante, o nosso aprendizado, ele sempre é de um nível simples, né, para um nível maior. Então a gente começa quando pequeno aprendendo a fazer formas básicas, a fazer círculos, né? Mesmo quando crianças, e a gente vai expandindo até, se a pessoa quiser se capacitar, aprender a desenhar, produzir diversas imagens. A IA começa pelo inverso, ela começa com a imagem pronta. Então a IA ela vai falhar em muitos testes de, por exemplo, se você pedir para a IA, eu não sei hoje em dia porque eu não fiz, mas até um tempo atrás ela não conseguia fazer o símbolo das Olimpíadas. Ela não conseguiria fazer 5 círculos entrelaçados com cores diferentes. Porque para uma criança, a criança vai olhar e falar assim, beleza, ela vai ter essa noção. Então, tem essa mudança, né? Então a IA ela vai partir da imagem final e tentar te dizer que, tipo, eu acho que isso é uma imagem que funciona através do treinamento e tudo mais. E o ser humano, não, ele vai sempre partir do nível mais básico e expandindo esse conhecimento. E eu acho que isso tudo para dizer que esse argumento ele não convence muito. Ele parece quase assim uma gambiarrinha para a gente se sentir melhor, mas a discussão ela meio que parte para um lado completamente diferente, e dados outros todos os problemas que a gente está tentando falar, isso não é um bom argumento, assim, não é uma coisa, haha, artistas, peguei vocês agora. E vou mostrar aqui duas artes que eu achei muito lindas do Shibas, né, do Jonas Shibas. Ele faz modelados 3D, essas artes aqui. Ele trabalha com modelagem 3D e impressão de figurinos em impressora 3D. Ah, nossa, maravilhoso.
Beleza, e daí agora eu queria perguntar um pouco pro Carlos, né? Na realidade eu vou introduzir com esse tweet aqui, que é basicamente Sam Altman, né? O CEO da OpenAI, que agora é a, digamos, protagonista dessa última trend, que está usando as ferramentas dele para criar essas imagens. Ele botou esse tweet aqui, em que ele inclusive usa... ele faz uma referência à linguagem da internet, à linguagem do 4chan ali, mas enfim, a gente, eu perdoo ele por isso, né? Mas eu não perdoo pelo conteúdo do texto aqui. Então ele diz assim, né? Seja eu, fique uma década inteira tentando criar a superinteligência para curar câncer e coisas assim, e daí eu já farei o parente sobre isso. E daí ninguém se importa nos primeiros 7 anos e meio, daí nos últimos 2 e meio as pessoas dizem que tudo é culpa tua, todo mundo te odeia, e daí um dia você acorda e tem milhares de mensagens dizendo, haha, eu te fiz, né, eu te fiz fofinho no estilo do estúdio Ghibli. Então isso me enche dos instintos mais primitivos aqui, porque assim, a gente já falou bastante no canal, acho que eu vou recomendar alguns vídeos, talvez eu linke ali em algum lugar, que as empresas de IA, elas querem dizer assim, gente, isso aqui é a coisa mais importante que a gente pode fazer na nossa sociedade. Quando a gente criar essas ferramentas, na realidade, todos os problemas do mundo estão resolvidos, que essa coisa de curar câncer, né? Curar câncer, se tu pensar assim, qual problema a humanidade precisaria resolver? Eu diria que é acabar com o capitalismo. Mas várias pessoas diriam, a gente precisa curar o câncer, né? Essa coisa inevitável. Só que, na realidade, essas ferramentas, elas estão acelerando várias dinâmicas ruins do capitalismo, né? Eu vou colocar aqui os vídeos depois para vocês verem. Só que daí ele se coloca nesse papel de herói, assim, ai meu Deus, ninguém me entende, e agora todo mundo tá fazendo uma trend bobinha com essa coisa séria que eu tô tentando fazer. O que tu acha disso, Carlos, né? Vamos conversar um pouco sobre isso. Ele fala como se não fosse a intenção dele, né, que a trend fizesse, né, sucesso, e como se ele não ou que pelo menos ele não trabalhou indiretamente para que isso acontecesse, né. Além que aquilo, né, esse tweet assim é repleto assim de assim, dá para chamar de supostas inverdades, né? Porque primeiro, né, o principal foco da OpenAI é uma IA mais comercial, né, de generativa, né? E uma IA de cura de câncer, ela geralmente parte das IAs dedutivas, né? Ou às vezes chamadas, pelo que eu já vi, de IA preditivas, né? E assim, o que eu acho é que todo esse fenômeno, né, ele acaba tentando ser uma jogada de marketing para a OpenAI, para ter algo para oferecer para o público, né, para dizer que, tipo, olha, usem nossa inteligência artificial porque dá para fazer muitas coisas com ela. E principalmente quando você reduz o nível de complexidade, né, de explicar como que você faz um prompt, como que você cria uma imagem, porque basicamente olha, jogue aqui e escreva, faça no Estúdio Ghibli, né? E essa primeira introdução, né, ela facilita muito, porque essas trends já aconteceram no passado. Já aconteceram na época de Facebook, do tipo, veja você quando você ficar idoso, né, ou veja sua versão feminina. Já teve isso. Só que a gente não sabia na época que tudo isso acontecia para fazer o quê? Para você treinar essas tecnologias, né? Então, o que ele faz é tornar isso acessível e causar necessidade, dizer que agora é assim que se trabalha, né? Uma das coisas que as inteligências artificiais tentam fazer é dizer assim, olha, agora tem que trabalhar desse jeito. É como se há 2 anos atrás, 3 anos atrás, todos os filmes, todos os jogos, todas as revistas, nada precisava de inteligência artificial e ainda assim eram produzidas, né? Então eles criam essa falsa necessidade assim nas pessoas. Mas o objetivo final sempre é reduzir mão de obra, né? Esse é o verdadeiro produto que ele está vendendo no fim das contas. Isso, eu acho que é extremamente importante falar isso, que a OpenAI já falou várias vezes, né? Que o objetivo deles é basicamente criar uma IA que vai substituir a maior parte dos empregos comuns. Eles explicam isso como se fosse uma coisa boa, mas no início a missão deles era beneficiar toda a humanidade, né? Sempre que vocês ouvirem isso, vocês podem ficar um pouco desconfiados. E é que nem eu gostei de uma conversa que a gente teve, tu tinha usado aquela palavra, né? É um soft power deles. É uma coisa que acaba sendo um marketing muito positivo deles. É uma coisa que nem ele até diz no tweet ali. Ah, as pessoas me odiaram, não sei porquê. Os 2 anos só todo mundo me xingando, me criticando e tal. E agora o pessoal, haha, que legal, você faz mais Estúdio Ghibli. Então isso aqui é um golaço pra eles, né? Isso aqui é uma coisa extremamente
importante. Sim, porque qual é o problema de criticar uma empresa que faz desenhinho, né? Tipo, sendo que por trás a gente tem, né, informações que comprovam que você gerar um e-mail com o chat GPT é basicamente você jogar 500 ml de água fora o gasto de energia, fora os recursos, né? Todo o impacto que tem causa, que ainda não chegou no Brasil, né, mas muitos senadores e deputados estão tentando trazer, né, que é a instalação de data centers no Brasil. Hoje um vídeo sobre isso no canal saiu. Não consegui assistir ainda. Mas é exatamente, tipo, cidades que estão ficando sem energia porque colocaram um data center de IA e ele pega toda a energia da cidade, né? Então, como que você... Mas, assim, tudo isso fica... Como é que você vai criticar uma empresa que faz desenho fofinho, né? Exato. E daí o ciclo todo eles pegam os dados de todo mundo, eles precarizam o emprego das pessoas, melhoram um pouquinho a tua vida, fazem uns memes, escrevem e-mail mais rápido, prejudicam o meio ambiente e ganham muita grana fazendo isso, né? Então eu acho que vocês estão tentando entender que não é uma coisa só, pessoal, é um ciclo inteiro. Mas então a gente já entrou um pouco nisso, mas qual é o problema de usar isso, né? A gente falou, e tem uma coisa que a gente ouve muito, assim... mas eles, né, o pessoal, principalmente o pessoal, a gente faz ativismo político aqui no canal, a Unidade faz ativismo político também, daí será, eles, as pessoas a favor disso, elas usam indiscriminadamente essas ferramentas, elas estão usando IA, elas estão fazendo tudo isso, e eu gostaria de interrogar vocês, né, eu queria que a gente se perguntasse, ok, mas para que a gente está fazendo esse uso? Ô, pessoal, quem segue o canal aqui sabe que a gente está sempre perguntando isso. A tecnologia, ela pode ser muito legal, mas para que a gente está usando a tecnologia? Qual é o propósito, né? E daí, se vocês pensarem, né, eu estou sendo aqui extremamente injusto com isso, talvez vocês defendam esses usos, mas vocês estão usando essas imagens geradas por IA para juntar likes, que no final acabam sendo pontos fake, né, numa rede social controlada pelos Estados Unidos. O trabalho que a Soberana faz nas redes sociais e que eu faço, ele realmente é um trabalho de juntar pontos fake nas redes sociais dos Estados Unidos. Vocês poderiam botar assim, porém a gente está tentando fazer um trabalho de organização, de conscientização que vai além disso. E se a gente não estiver fazendo isso, se a gente está só criando nossos memezinhos ali, e fofinhos e tal, eu entendo que é divertido, mas a gente também tem que entender quando as pessoas chegam e dizem, pô, você tá entendendo aqui o que eu tô tentando explicar? Você tá tentando entender todas essas problemáticas? Você consegue, talvez, deixar de mão esse conforto, essa pequena diversão para mostrar que você tá me apoiando? Eu acho que isso aqui é um pouco importante a gente pensar sobre isso, né? Que às vezes fica aquela coisa assim, mas os outros usam, mas então vamos pensar assim... Qual é o uso de inteligência artificial que a gente poderia fazer, tá? E daí depois vamos fazer as reflexões que a gente faz no canal aqui, quem é que controla essas inteligências artificiais, né? Onde é que elas estão rodando, para onde estão indo esses dados, né? Para quem é que está ganhando dinheiro com isso. Eu acho que essas são as coisas que a gente gostaria de fazer vocês refletirem. Uma das coisas que surgiu na internet, assim, né? Que foi um post, acho que de uma agência de publicidade, eu não sei ao certo porque esse post foi apagado, mas se dizia que agora a inteligência artificial ia democratizar a arte porque ela ia tirar o monopólio das habilidades técnicas. Tipo, obviamente parece que é um texto gerado por IA também, porque é um amontoado de palavras que não tem muito significado, né? Principalmente por causa que se a gente está falando em democratizar arte ou democratizar o acesso à arte, existem outras maneiras de a gente fazer isso, né? Que é a gente lutar pelo fim da escala 6:1 e por uma escala 4:3, para que a pessoa tenha oportunidade de aprender a fazer um curso, seja de desenho, seja de música, de escultura, de artesanato, qualquer outra coisa, né? No seu tempo livre, que ela seja bem remunerada, né? Que ela receba... que a gente viva numa sociedade de pleno emprego, né, o que a gente não tem que estar o tempo todo correndo atrás das coisas. Apreciar, né, a arte também, ter tempo para ver o filme de cinema, para ver uma peça de teatro, para ver um show de música, né, para entender e apreciar isso, e não só as coisas que, assim, você vai ver muita gente reclamando, essa coisa enlatada, é sempre a mesma coisa na TV, é sempre a mesma coisa na música. As pessoas precisam de tempo para desenvolver, mas para apreciar também, para entender por que as coisas são legais. Então isso também é importante. Sim, porque quando você tá na correria, você tá assim, pô, quero ver algo, mas eu não quero ver algo ruim, né?
Então você vai ver o que está na primeira página do Netflix, ou o que está todo mundo falando. Você não tem tempo para ver um podcast do professor Felipe Leão, né? Entender mais sobre cinema, ou então acessar a arte, né? Acessar museus, né? E a gente também. E essa semana teve um grande ataque, né, a um dos maiores programas culturais que o Brasil tinha feito, que é o Plano Nacional Aldir Blanc, PNAB, se eu não estou enganado. Mas ocorreu um corte o orçamento que era previsto de 3 bilhões caiu para 450 milhões. É um corte de 84%, né, para o país todo. Tudo isso para uma lógica de austeridade fiscal. Existem coisas que realmente são mais impactantes para você democratizar a arte e que não precisam deixar na mão de uma empresa estrangeira que vai ditar o que é arte, o que é bom, o que é certo para todo mundo. E aqui a gente tem uma arte da groselha atômica de novo, né? O Molotovinho. Vocês podem ver que a groselha realmente não gosta de artes de IA. Eu queria essa camiseta. Eu espero comprar essa camiseta. E se vocês não sabem também, todos os elementos do design aqui do canal, essas caixinhas, a maioria das coisas foram feitas por ela, né? Também tem vários outros artistas, a gente geralmente acredita os artistas na descrição, né? Também tem uma discussão que eu acho que é a última que a gente vai fazer aqui, sobre a união dos diferentes trabalhadores das diferentes pautas, tá? Porque tem uma coisa que a gente vê muito também, que é assim, os artistas estão reclamando porque chegou neles agora, mas olha todas as outras profissões que isso já aconteceu. Ou às vezes tu vê os artistas, vocês não estão levando a sério porque isso não chegou na profissão de vocês ainda, né? E eu acho que ambos os argumentos eles têm uma certa validade, porque hoje a gente tem os trabalhadores muito focados, às vezes, na coisa que afeta ele individualmente, e não tem essa solidariedade de entender, ok, mas na realidade nós estamos todos no mesmo barco. Pode ser que esteja acontecendo em momentos diferentes, de maneiras diferentes, mas isso aqui pode chegar para todo mundo, né? É uma coisa que a gente está tentando falar aqui. E no canal aqui, o trabalho que eu tento fazer, e eu acho que o trabalho que a Unidade tenta fazer na outra vertente é falar com os trabalhadores que a gente tem a conexão. Eu tenho a conexão com trabalhadores de tecnologia, principalmente, né, eu sou desenvolvedor, então quando eu estou falando sobre isso, eu entendo como é que é o dia a dia, eu entendo as coisas que nos afetam. Quando a gente fala sobre outros assuntos, como por exemplo da arte, eu tento ouvir o que os trabalhadores da arte estão falando, tento trazer as pessoas aqui, e eu acho que o que seria importante era, ao invés de a gente ficar apontando o dedo na cara um do outro e dizendo, mas você não me apoiou, ou você não vai me apoiar, ou você só tá fazendo isso porque você não entende, a gente precisa ter essa conversa e fazer as pessoas entenderem, porque potencial a gente tem para entender, né? Não sei o que tu acha, Carlos. A gente tenta dizer que o que acontece hoje, assim, vai acontecer com outras pessoas, não como um tom de ameaça, mas como um tom de tipo, cara, isso aqui é um problema real, que você, talvez, que seja, sei lá, uma profissão como um advogado, médico, né, não sinta hoje, mas vai acabar chegando, né? Quando eu vejo o vídeo de influencers feitos por IA, eu falo assim, cara, tá aí uma profissão que as pessoas não fazem ideia que a qualquer momento pode acabar isso, né? Porque é o sonho das marcas, né? Uma pessoa que nunca vai causar um problema, nunca vai se envolver numa polêmica, né? Que a empresa vai ter que soltar uma nota, né? É algo assim do tipo, cara, o que está acontecendo com a gente hoje é só o começo, né? Isso vai chegar em mais profissões. E a gente tem que pensar numa sociedade, e é por isso que é importante a participação na discussão do projeto de lei 2338, que vai se iniciar esse ano no Congresso, né, foi aprovado no Senado ano passado, para a gente entender que, tipo, olha, como que a gente vai conviver com essas tecnologias, né? E ainda tem espaço para se organizar, principalmente porque o texto anterior, em algum momento do texto, ele tinha muitas proteções para trabalhadores, como a empresa não poderia demitir em massa para colocar inteligência artificial, ou então ter algum certo número, né, ou ter uma obrigatoriedade de oferecer um treinamento antes de demitir o funcionário. Isso foi tirado do texto, né? Então a gente também vai continuar lutando para que não só a questão dos artistas seja defendida, mas de toda a sociedade, né?
Porque é aquilo, né? Não adianta uma classe estar ganhando se as outras estão perdendo, né? No fim, acaba todo mundo, de um jeito ou de outro, acaba assim, complicando a situação, né? E pelo menos para mim, isso que é a verdadeira assim, consciência de classe, é entender que não é só sobre sobre a minha profissão, né? É sobre tudo que está acontecendo, assim, seja um professor, seja um motorista de Uber, seja um programador, um dublador, assim, isso afeta todo mundo. Uma coisa que acho que é interessante a gente pensar, que eu tento trazer às vezes essa discussão aqui no canal, que muitas vezes a tecnologia ela é responsável, né, por roubar os empregos ou por automatizar os empregos das outras pessoas. E eu acho que é muito importante, por exemplo, a organização dos trabalhadores de tecnologia, que eu vou colocar os designers como comunicação e tecnologia também, né, acho que está muito próximo, para entenderem, por exemplo, a pauta dos trabalhadores de aplicativo, porque eles estão intimamente ligados com a maneira como a gente desenvolve essas tecnologias, e daí vocês até vão dizer, é culpa sua, você criou Uber. Eu nunca criei um Uber, tá? Nunca trabalhei para eles, nem pro iFood e tal. Mas vão dizer, é culpa sua, você criou essas tecnologias, mas a gente tá vendendo a nossa força de trabalho, que nem você, sabe? A gente acaba, por causa das nossas ações individualizadas e que estão isoladas do todo, a gente acaba fazendo essas ferramentas e criando isso. E no caso, o programador tá também acabando com o seu próprio trabalho. Não, o trabalho de programação é uma coisa que a gente vai começar a ouvir falar. Essas novas ferramentas já estão substituindo de uma maneira muito boa, um trabalho muito boa para quem não precisa de programador agora. E tudo vai se aplicar para a gente, se aplica para os dubladores, que nem falou, se aplica para vários outros profissionais de TI, mas eu acho que se aplica aos entregadores, motoristas de aplicativo e todo mundo que trabalha na escala 6x1. Por quê? Porque a precarização do trabalho vai gerar essas oportunidades para quem contrata a gente de nos explorar. Se você não aceita essas condições que tem aqui, usando um monte de ferramenta e trabalhando várias horas, a gente tem uma pessoa que aceita, porque tá cheio de gente que tá sem emprego, né? Então isso aqui é muito importante. E daí eu queria reiterar aqui para vocês, pessoal. Abraçar uma pauta universal, a pauta dos trabalhadores. Muito se fala assim, vocês não entendem o trabalhador específico lá, que pega ônibus todo dia e tal, ou você não está falando com as pautas dos trabalhadores. Eu tô falando com uma pauta específica. Estamos aqui falando sobre os artistas. Na maior parte dos meus vídeos estou falando sobre TI, né? Estou falando sobre coisas que a TI mexe. Porém, a pauta universal, ela é todas as pautas juntas. Se a gente tentar enxergar essa pauta de todo mundo como essa pauta da pessoa estereotípica, a gente nada mais está fazendo do que idealizando o que é a classe trabalhadora, do que imaginando, e a gente vai estar imaginando errado. E uma das maneiras que tem, não é a única, é a gente ir em cada classe, entender os problemas e falar sobre eles, né? E se juntar com pessoas que estão entendendo para as outras, né? Por isso que a gente faz esse trabalho aqui no canal, de chamar também pessoas diferentes para conversar. A Soberana tem pessoas de campos diferentes, muito diferentes atuando, mas tentando pensar nessas coisas junto, né? E é basicamente isso, assim, tem duas coisas, né? Se você está usando essas ferramentas de IA, eu peço que você reflita sobre qual uso que está sendo feito. Não quer dizer que você tem que parar, mas eu acho que é importante a gente pensar sobre isso. E se você está puto com as pessoas que estão usando e está hostilizando as pessoas, também reflita sobre a utilidade de fazer isso, né? Não sei se tu quer complementar alguma coisa também sobre isso, Carlos, mas é o que eu penso, assim, em geral. Se você está tendo que utilizar inteligência artificial no seu emprego, que eu acho que deve ser a maioria dos casos das pessoas, que basicamente o chefe chegou e disse... começa a utilizar isso daqui para gerar texto, para gerar imagem, é isso, é uma questão é o seu trabalho, né? Não existe valor de julgamento moral, assim, né? E a pauta dos trabalhadores, né, ela digamos, uma coisa eu acredito que acaba levando a outra, né? Porque o que a gente já viu hoje é que a unidade, ela ajudou, por exemplo, a criar mais um movimento, que é a UNEBRA, que é a União dos Escritores Brasileiros, né? E assim, a minha vontade era que surgisse mais movimentos, né? Eu sei que já existe sindicato, né, de programadores, mas às vezes uma associação para discutir problemas específicos, né? Ou então de outras profissões, né? Como, por exemplo, uma união, um sindicato de YouTubers e streamers que se organizam para discutir questões da plataforma, né? Como, por exemplo, porque que o Brasil você recebe menos pelo seu CPM do que
alguém nos Estados Unidos, né? Sendo que aqui a gente consome tanto ou mais, né, horas por YouTube quanto um americano médio, né? Por questões específicas da classe mesmo, né? E é isso, né? A gente está junto com os dubladores, está junto com os escritores, está junto com os programadores, e a gente sempre vai estar disposto também a qualquer outro movimento que surgir, né? Porque, como eu falei, é uma pauta, pauta de trabalho é praticamente uma pauta universal, né? E a gente não é só sobre artistas, né? Eu lembro, assim, na TV, quando tinha greves, né? Greves dos trabalhadores metroviários, greves disso, eu lembro que tinha uma certa sensação de tipo, beleza, eles estão lutando pelo que ele é certo. E pouco a pouco, né, você foi vendo que, tipo, não, esses caras são vagabundos, só quer dinheiro, não sei o quê, é só um desserviço à população, né? Então a gente foi perdendo, se o metrô os caras do metrô estão parando, é porque é a última alternativa que eles têm. Eles já falaram fizeram reunião, já fizeram demanda, já entraram com advogado para corrigir algumas questões. Às vezes é questão do tipo, galera, contrata mais gente, porque a gente não consegue oferecer um serviço bom para a população com essa quantidade de funcionários. E a empresa fala assim, não, né? Então assim, eu espero, né, que com pautas de trabalho, elas, como você colocou, sejam universais, né, se tornem universais novamente. E a única coisa que eu queria pontuar, que eu esqueci aqui, é que esse negócio de não encher o saco das pessoas, não hostilizar, meio que não vale para marcas, né, para políticos, para pessoas públicas, porque essas pessoas que fazem parte do discurso público, eu acho que é válido tu dizer assim, pessoal, não use essa arte. Tá aqui, sabe, não dei crédito e tal. Acho que isso é válido, é uma maneira que eu sei que a Unidade tem buscado também fazer ativismo, e eu acho que é bem válido. E queria pedir pro Carlos, então, só falar umas últimas palavras sobre Unidade e vamos encerrando aqui. Eu peço que, caso você ainda não conheça a Unidade, né, mesmo o seu público é muito mais desenvolvedores, né, programadores, né, se quiser conhecer a Unidade, né, a gente tem muitos grupos, né, que se organizam no desenvolvimento de jogos. Se você quiser auxiliar a Unidade como um voluntário, né, mesmo, para auxiliar nessa questão técnica, né, porque a gente é de humanas, né, a gente se esforça ali em algumas questões para entender as inteligências artificiais, mas às vezes alguém com algum domínio quer ajudar nessa luta, né, explicar, né, qual que é a diferença dessa nova atualização, né, isso vai agregar muito a gente, né, então a gente passou recentemente de 10 mil seguidores, né? Você pode ser desenvolvedor, conhece alguém que desenha, ainda não ouviu falar da gente, quiser mandar também esse vídeo, né? E conhecer mais Unidade, a gente estamos aí. Beleza, muito obrigado. Finalizando aqui, valeu a todos, muito obrigado, Carlos, muito obrigado à Unidade.